E aí, pessoal, tá com áudio agora ou continua sem? Sem áudio ainda? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sem o fone? Ou não estão ouvindo nada ainda? Vou colocar o fone pra gente ver de novo, tá? Dando pra me ouvir direitinho? Tá dando pra me ouvir tranquilamente? Ou... Ótimo, pronto. Bom, então vamos começando, né, gente? Boa noite de novo aqui no Imoa, no Instagram do Instituto Imoa. Espero que vocês tenham gostado da live de ontem, porque foi muito legal, muito boa. Tá salva aí pra quem não viu, tá certo, gente? Se por acaso der alguma interferência de áudio, alguma coisa, vocês me avisam que eu vou tentando organizar. Então, espero que vocês tenham gostado da live de ontem. Vamos já, vamos dar procedência, vamos continuar com essas lives, não é? E hoje o tema também é interessantíssimo. O tema de hoje é o gerenciamento e a destinação correta dos resíduos nas empresas. Boa noite, Cris, boa noite, Paulo, boa noite, Carol. Gente, vamos lá começar então. Hoje a live ia ser com Sanderline, que é a engenheira do Instituto Imoa. Porém, Sanderline teve um probleminha de saúde e foi de última hora, por isso que a gente não postou nada avisando, porque realmente essas coisas com saúde a gente às vezes não consegue avisar, não é? Foi de última hora, mas não se preocupe, porque a gente conseguiu outra engenheira para a gente conversar também. Inclusive, ela já está aqui. Morgana, eu vou convidar já ela para a gente começar, tá certo, pessoal? Boa noite, Laura. Vamos lá. Boa noite, Oi, boa Morgana. noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Alô? Tudo bem, Morgana? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Morgana, tá conseguindo me ouvir direitinho, né? Tô sim, agora eu tô. Ótimo. Reina tá dizendo aqui que Morgana participou um tempo do Imoa, não foi, Morgana? Foi no iniciozinho. Deu uma travadinha. Foi no iniciozinho. E a gente tava, assim, mais explorando as possibilidades. A gente tentando construir um... Eles já terem ideia do que eles queriam fazer, né? A gente estava vendo as possibilidades do que a gente poderia tratar em cada empresa, por exemplo, o que a gente poderia oferecer de retorno em relação, assim, o que a gente poderia trabalhar em cada local, dependendo de cada instituição, do porte, né, do tipo de resíduo que ela trabalhasse. Essas coisas. Foi bem no iniciozinho, uma construçãozinha. Mas aí, infelizmente, eu precisei me afastar e deixei minha amiga Sanderline. Muito bem. Morgana, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. É, Fala um pouquinho do teu currículo para a gente te conhecer melhor. Bom, eu me formei em 2015, no segundo semestre, de dezembro de 2015. Sou em engenharia ambiental, né? Em 2006 eu me formei como bióloga. Em 2017 eu concluí a pós-graduação em segurança do trabalho. E desde 2015 eu venho atuando na área de gerenciamento de resíduos na prefeitura aqui do município de Belo Jardim.
Passei um tempo fora, depois voltei para a prefeitura. E aí agora estou atualmente trabalhando novamente na prefeitura. Estou trabalhando numa fábrica de postes aqui em Belo Jardim, que se chama Empaque, na área de segurança do trabalho. E dou aula na Uniacel. Vim num curso semipresencial, que hoje está 100% online, devido às condições que a gente está vivendo hoje, né, do Sim. Covid. E aí, vão fazer 2 anos, agora em agosto, que eu dou aula, que eu estou dando aula nesse curso de tecnólogo em segurança do trabalho. Foi a minha especialização que me possibilitou essas aulas, ministrar as aulas nesse curso. E eu venho atuando, assim, através de consultoria na área de gerenciamento de resíduos também. Agora eu dei uma parada porque meus horários estão. E por isso que eu não pude continuar atuando com o IMOA. Infelizmente, ia demandar um pouco de tempo para mim e eu estava sem condições de atender. E aí a gente. Eu vou tentar continuar ajudando o IMOA no que for possível, como por exemplo, Givaneide me pediu para atender agora essa demanda no lugar de Sanderline. Aí hoje eu tava com tempo livre, mas se fosse ontem eu não conseguiria porque eu dou aula na terça, né, à noite e na quinta também. Então pegou num dia de sorte que eu não tava que eu tava livre. Ai, que coisa boa, É, graças a Deus. aí que bom que eu pude ajudar porque eu sou totalmente fã da causa. Eu curti demais o instituto. Gosto demais do pessoal também, apesar do pouco tempo de convivência também, que a gente teve pouco tempo. Mas eu gostei demais de conhecer todos. Ótimo. Vamos lá então, né, Morgana? Vamos lá. Gil tá falando aqui, muito querida Morgana. Ah, Gil, Sim, saudade. Morgana, falando sobre o gerenciamento Hum, da destinação do lixo, dos sim, resíduos nas empresas. Quando a gente fala em gerenciamento desses resíduos, algumas pessoas podem pensar que, não, é uma forma muito simples, vamos dar um jeito de levar esses resíduos para os aterros, enfim. Mas a gente sabe que o assunto é bem mais complexo e tem várias regras, várias normas a serem seguidas, não é? sim. Então, fala um pouquinho sobre esse gerenciamento, quais os tipos que existem, como eles são feitos. Assim, a metodologia de gerenciamento, ela pode ser considerada até complexa. Por quê? Porque o início de tudo é quando a gente vai fazer uma caracterização numa empresa, né? A gente primeiro tem que saber o que, é que essa empresa tem de geração de resíduo, né? A gente tem que identificar o que é isso. Depois a gente vai de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu chego numa empresa uma fábrica de sacolas, por exemplo, sacolas plásticas. Aí você diz assim, meu Deus, qual é o resíduo que eles geram? Se o plástico ele consegue reaproveitar 100%, depende do processo dele, né? Tem alguns processos que eles não conseguem aproveitar o plástico que eles compram para produzir a sacola 100%. A partir daí, quando eu vou conhecer o processo da empresa, desde o início da preparação para a confecção das sacolas até o final, é que eu posso dizer para você assim, olha, ele produz alguns restos de plástico, né? Ele tem produto químico que dá cor, que dá coloração ao plástico, né? E ele tem alguns resíduos, vamos dizer, administrativos na empresa. E tem, se for indústria grande, tem o resíduo do refeitório, por causa das refeições que os funcionários fazem na empresa mesmo. Mas aí você vai dizer assim, não tem mais nenhum, não sei se vai ter mais nenhum se eu não conhecer o processo dele 100%. Então, eu tenho que fazer visitas à empresa. Se o dono da empresa já tiver alguma ideia do que é o processo dele e o que é que ele descarta, tudo bem. Se ele não tiver, eu que vou ter que ir lá para identificar. A partir disso aí, quando eu identifico esse produto químico, esse resto de plástico, aí eu vou verificar a classificação deles, qual é a classificação que a gente pode dar para esse material, esse resto de processo,
para que aí sim a gente possa dizer assim, vamos destinar para de tal forma, né? Por exemplo, vamos pegar esse plástico e vamos reprocessá-lo para transformá-los ainda em sacolas e ver se nessa transformação de novas sacolas se dá para Tá reaproveitar. travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, Eu, Morgana. tu pegou até onde? É, Sim, então vamos lá. A, se eu disser vamos lá. para se a gente tentar verificar uma reutilização do plástico para fazer esse resto de plástico para fazer novas bolsas, né? Novas sacolas plásticas, eu tenho que verificar a qualidade dessas bolsas. Por quê? Porque às vezes esse reprocesso não pode ser reutilizado para isso. E às vezes a única destinação que pode haver realmente é o aterro, né? Um aterro sanitário. Deixa eu ver. Tem empresas por exemplo, que produzem outras coisas. Essa de plástico foi um exemplo, mas, por exemplo, se a empresa produz papelão, né? E aí dentro do processo dela sobra muita coisa, né? Então ele também pode reaproveitar para tentar fabricar papelão, né? Mais papelão. E aí ele torna o ciclo dele, né, 100% eficiente. E aí ele não precisa descartar. Tem algumas empresas que elas compram peças e essas peças vêm embaladas. E aí o plástico, o papelão que vem embalando esse material pode ser vendido, porque essas empresas não processam esse tipo de material. Podem ser doados, vai depender da empresa, né? Algumas empresas preferem vender. E aí o que é que acontece? Quando elas verificam que a quantidade é muito grande, a renda que eles conseguem obter com esse produto é alta, é considerável, né? Principalmente porque venda de material reciclável no mundo inteiro é por quilo, né? Então, quando dá uma quantidade considerável, ele consegue um valor, né? Até para que ele invista no próprio processo dele. Então, o gerenciamento de resíduos se baseia na caracterização, na metodologia de trabalho do processo dele, de que forma ele quer atuar, né? Reutilizando as coisas ou reprocessando, né? Ou vendendo ou doando, depende da causa da empresa também, porque quando uma empresa Sim. doa é porque ela quer ajudar uma entidade, né? Uhum. Catadores, uma associação e por aí vai. Exato. E cita alguns exemplos de empresa. Por exemplo, o Imoa faz esse tipo de recolhimento de resíduos, não é? Justo. Quando a gente começou a conversar, né, quando eu fui conhecer a Gil, foi a primeira coisa que ela me disse, né? Que ela faz o recolhimento para repasse, para venda, né? Então, isso é muito interessante, porque se a gente conseguisse botar na cabeça das pessoas de verdade que o lixo custa caro para a gente, custa muito caro. É um investimento assim, sério, não é brincadeira. Uhum. A gente, aqui no município onde eu trabalho, tem uma empresa que trabalha com material reciclável, ela vende. Ele é o rapaz aqui é conhecido como Henrique do Papelão. E assim, ele começou pequenininho, ele hoje ele trabalha numa área que é do município que é considerado como distrito industrial, e ele ampliou muito o atendimento dele, ele consegue trabalhar com os catadores de uma forma assim extremamente eficiente. Ele compra e repassa o material, né? Então é dinheiro, é Sim. dinheiro Já tá parado, é falando dinheiro jogado aqui. fora, se não se Nós trabalhar. fazemos novos produtos também. Oi, pode falar. Não pode dizer, eu tava ouvindo você. Ah, tá ouvindo agora? Tô, Tá. Gil falou aqui. Nós fazemos novos produtos também com os resíduos, papelão departamento e de tecido. tecidos. Isso mesmo. É. O IMOA tem uma diversificação
Tá diversificando as atividades dentro do Instituto, que eu acho bem interessantes. Exato. Em relação à obrigação das empresas, quais as consequências que as empresas que geram esses resíduos podem sofrer se elas não fizerem esse plano de gerenciamento? Quando a gente fala de plano de gerenciamento de resíduos, a gente não vai tratar também só do processo. Por exemplo, se for uma lavanderia, o produto dela, o processo dela é líquido, né? Porque eles fazem em Uhum. pintura, né? Aí tem muito processo químico, com água. O sistema hidráulico dela, que todo processo que usa água, ou todo processo que é químico, que tem algum processo químico de mistura, a geração de resíduo sólido mesmo em si. Tem os semissólidos, os líquidos e os sólidos mesmo. E aí tem que ser avaliado tudo, tudo dentro da empresa, né? Por exemplo, a CPRH, ela, quando vai fazer um licenciamento, uma vistoria no licenciamento, ela vai fiscalizar a empresa inteira. Ela olha todo o processo em si. Então, por exemplo, se a empresa não tiver, se a empresa é uma fabricante de brinquedo, aí ela vai lá e olha o processo inteiro em si, aí vai dizer assim, eu quero a planta, eu quero a planta arquitetônica da empresa, quero a planta do sistema hidráulico, que é de abastecimento de água e esgoto da empresa, para saber qual é a destinação que ela dá. Aí, se for uma lavanderia, a mesma coisa. Por quê? Porque não é só o processo que gera resíduo para descarte num leito de rio, né? É o sistema hidráulico também, coleta de água e descarte de esgoto. Então, existem vários tipos de tratamento para esses resíduos, né? No caso de uma lavanderia, poderia ser uma estação de tratamento, né? Com processo químico para tratar um resíduo químico, né? E aí, por exemplo, a temperatura da água é o que influencia numa lavanderia, fora o produto químico que está misturado nela. Se ela tiver fora do padrão de temperatura natural de 25 graus, acima de 25 graus, para descartar no rio, pode ser que isso seja maléfico para aquele rio, porque ele pode vir provocar morte dos peixes, da vegetação do rio e por aí vai. Se for químico, o descarte tem um limite que eu não estou lembrada agora. Eu ia tentar procurar e acabei não conseguindo, não tive tempo de procurar para dizer qual era o limite que poderia ser descartado de produto químico misturado com água ainda no leito do rio, mas tem um limite de tolerância, né, para qualquer tipo de resíduo que seja misturado com água para ser descartado no rio. E aí o gerenciamento mesmo em si realmente precisa de um acompanhamento, precisa de uma estrutura, precisa como é que eu posso dizer, seguir padrões que já estão em norma, né, para atender a legislação, para não ser multado, para não perder a licença, para não ter o processo paralisado, né, porque isso pode acontecer. Entendi. Perguntaram aqui, René perguntou: é Ah, verdade que a empresa que gera resíduo é responsável por ele e pelo descarte correto? sim, todo gerador é responsável pelo seu próprio resíduo. Nós, sem sermos indústrias, também somos responsáveis pelos. As pessoas desconhecem isso, é, infelizmente, para que elas venham a aceitar isso que está lá na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas têm que ser penalizadas hoje em dia. Mas ainda não está funcionando essa penalização, para que elas sintam no próprio bolso o quanto elas são responsáveis. Devia ser consciente e não financeiro. Mas, enfim, É cada, verdade.
cada pessoa e cada indústria é responsável pelo produto, pelo resíduo que gera. Ótimo. É, e aí, assim, a gente pensa, todas as empresas, elas precisam fazer esse gerenciamento ou depende do porte e do tipo da empresa? Toda empresa deveria fazer. Por quê? Porque através do gerenciamento a gente consegue identificar problemas, a gente consegue identificar uma fonte de melhoria, uma fonte de renda para a empresa. Por exemplo, a Agil me apresentou uma empresa ano passado, não, no começo desse ano, que eles vendem alguma parte do resíduo que eles geram. Né? Eles compram material, esse material vem embalado, eles pegam essas embalagens, juntam e revendem. Né? Então, eles pesam, de acordo com o mercado, o preço que é na cidade, e aí eles vendem. Então, isso gera dinheiro para eles. Então, através de gerenciamento de resíduos pode ser melhorado. Né? Ele pode aumentar o lucro dele se ele fizer o gerenciamento de resíduo correto, uma metodologia que funcione para a empresa dele, para a rotina dos funcionários dele. Né? Então, cada empresa tem uma forma de trabalhar e desde a pequena até a grande a gente consegue adaptar. Ótimo. É, Armando está perguntando aqui, quem é responsável por essa fiscalização? Por essa fiscalização, por exemplo, acredito que ele estava perguntando em relação, por exemplo, às empresas têxtil. Bom, como eu sei que as Testes, elas são o município onde elas estão hoje, pelo menos aqui em Pernambuco, não licencia, quem é responsável pela fiscalização é o órgão do Estado, que é a CPRH. Se existisse licenciamento no município para essas empresas, seria a prefeitura mesmo, a Secretaria de Meio Ambiente. Ou a agência ambiental, depende do município, como é classificado. Existe relação entre o aumento do poder de compra da população e o aumento na geração de resíduos? O Reni está perguntando. Com certeza, está diretamente relacionado. Quanto mais a gente pode comprar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu ainda faço, que eu ainda não sei, ainda já pensei até numa ideia para dar, porque o local é de um amigo meu. Por exemplo, eu gosto de comprar sushi. Aí eu não tô indo pro restaurante, porque a gente não tá podendo ir pro restaurante, né? Então eu compro e ele manda nas embalagens. Uhum. Aí eu já tentei pensar numa embalagem para ele que ele utilizasse menos embalagem ou que ele utilizasse uma Uhum. embalagem reciclável, né? Sim. Então, a única ideia que eu consegui dar para ele foi usar caixinhas de papel, né? Isso, Então, aquelas caixinhas de papelão, né? Que são mais fortes, mais isso, resistentes. isso, isso. E que dá para reciclar. Mas aí, por exemplo, por causa da tinta que é feita a pintura para poder Uhum. colocar a logo da empresa, né, do restaurante, já não pode mais ser assim 100% reutilizado por causa da contaminação com químico, com tinta, né, com químico. Uhum. E aí eu tenho pensado e tenho arengado bastante com ele para ver se a gente muda o tipo de embalagem dele, mas eu não consegui encontrar porque no mercado não tem. Aí o que é que acontece? Se eu comer sushi 3 vezes na semana, o meu lixinho aumenta mais, Exato. né? Se eu comprar hambúrguer, a embalagenzinha de isopor aumenta mais aqui em casa. Então eu não estou fazendo comida em casa. Eu estou comendo besteira e quanto mais besteira eu compro, quanto mais dinheiro eu tenho. Isso significa também, às vezes, que a gente está trabalhando mais, está em uma correria maior, não tem tempo para fazer comida em casa e come na rua. E isso aí aumenta a geração de resíduo. Quanto mais a gente tem dinheiro, menos tempo a gente tem. Às vezes isso está diretamente relacionado também. E mais a gente consome produto com embalagem. Verdade. E aí é um ciclo, né? Prejudica o meio ambiente, É, prejudica a saúde também, porque a gente sabe que isso.
a gente deve desembalar menos e descascar mais, não é? É isso Para mesmo. você ter uma alimentação mais saudável e também proteger o meio ambiente. Isso. Por Ótimo. exemplo, uma coisa que a gente Tem consegue mais fazer uma aqui em pergunta. casa, uma coisa que a gente consegue fazer Pode aqui em falar. casa é usar aquelas embalagens retornáveis de refrigerante. A gente só toma refrigerante uma vez na semana aqui em casa, mas a gente usa a embalagem retornável, já para Ótimo. diminuir. É uma forma, sim, já É, diminui. isso. Renner está dizendo que hoje existem embalagens feitas de material biodegradável, que o iFood está começando a utilizar esse tipo de embalagem. Isso. Eu Já é vi mais uma uma forma, não é? divulgação, eu vi uma divulgação sobre isso. Tem algumas cidades no país já, acho que foi, ou é São Paulo ou é Rio de Janeiro, que no supermercado não pode mais embalagem de plástico, só aquelas retornáveis, né? Aquelas Uhum. recicladas. E canudo também no Rio de Janeiro. É um canudinho reciclável, de papel, não de plástico mais. É interessante essas atitudes porque acaba reduzindo. Por exemplo, o papel ele degrada mais rápido do que o plástico, então já minimiza de alguma forma. É verdade. É, tem mais uma pergunta para você, Morgana. Pode perguntar. Existe um tipo de lixo que a cada ano cresce mais, que é o lixo eletrônico, né? Que, assim, É, vem crescendo desenfreadamente. isso. A reciclagem desse lixo é bem complicada, a gente sabe disso, não é? Porque são vários materiais que compõem o eletrônico e grande parte desses materiais estão saudáveis, o que complica mais ainda. Então, eu queria É. saber quais são as obrigações que as empresas de eletrônicos têm em relação, por exemplo, ao descarte do eletrônico que não serve mais para o consumidor. Existe na Política Nacional de Resíduos Sólidos um trechozinho lá que fala sobre logística reversa. Inicialmente, toda empresa que produz material eletrônico deveria recebê-lo de volta, né? Mas isso não tem funcionado, né? Aí o que é que acontece? Dentro desse material eletrônico existem componentes que são metais pesados. E isso complica um Uhum, pouco mais ainda em relação à poluição ambiental. Por exemplo, tem duas colegas minhas do mestrado que elas estão trabalhando essa temática de destinação para resíduos eletrônicos. Existem algumas associações, por exemplo, tem uma que eu conheço que é a em Caruaru. Tu é de Caruaru? Eu não perguntei de onde tu era. sou de Caruru. Pronto. Se eu não me engano, tem uma associação aí. E tem um em Arco Verde. Que até há um tempo atrás eu fiz um descarte de material da prefeitura. Mas eu não tenho mais certeza. Eu acho que é Arco Verde. Aqui eu fiz. E depois a menina, foi uma menina lá da prefeitura da área de TI, foi que disse para mim que tinha essa em Caruaru. Mas eu não lembro, eu posso ver depois para passar o nome para vocês. Tá. Mas, assim, é bem complexo o descarte, né, e o reaproveitamento desse material. Tem coisas que custam bastante dinheiro para serem, assim, por exemplo, eu vou doar um computador velho. Aí tem coisas que o pessoal reaproveita, né, com bastante interesse, né, tem maior interesse em algumas partes e tem outras partes que não. E aí o descarte incorreto desse material é que é complexo. Seria melhor, aliás, seria menos ruim levar para um aterro sanitário do que descartar aos quatro ventos. Sim. Mas se conseguir procurar uma empresa que receba material eletrônico, né, seria mais interessante. E mesmo assim, se encontrar uma empresa que faça o recebimento desse produto, que você se certifique de que ela tem licenciamento e que o que ela não aproveitar, ela vai destinar de forma correta também. Tem esse pequeno detalhe. Ela tem que dar um recibo, né? Não, não é um recibo, eu esqueci o nome do documento ela tem que emitir.
É uma certidão que garante a você que você destinou de forma correta e ela, consequentemente, também está fazendo a destinação correta do resíduo, né? Então, o material eletrônico ainda é um item muito complexo para se destinar, mas a gente consegue. É difícil, por exemplo, Recife recebe na CTR. Não sei qual é o que é que eles fazem lá. Eu não conheço ainda o processo 100% da CTR. Eu só ou escuto falar uma pessoa ou outra comentando. Mas é bem complexo o descarte. E Alguns, logística reversa ainda alguns, não funciona. uhum. Alguns supermercados fazem recolhimento de pilhas, né? Tem. Isso. E até às vezes, acho que teve uma época, não sei se ainda tem. No centro também tinha. Em alguma loja, eu acho, um local que tinha para armazenar pilha usada. Pronto. Eu conhecia também lojas de boticário que faziam a coleta de pilhas e baterias e o Santander, o Banco Santander. Mas não sei por que essas coletas não estão funcionando mais. Aí em Caruaru, eu acho que tem alguns supermercados que são grandes que fazem isso, porque tenho duas amigas minhas que trabalham aí também com consultoria ambiental, são daí de Caruaru, e eu vi elas implantando coleta seletiva e além da logística reversa para as pessoas entregarem pilha e bateria nesse supermercado. Entendi. Armando está falando aqui que C&A recebe descartes de celulares e pilhas. Que legal, não Eu sabia não não. sabia da C&A. Também não sabia não. Sobre. É falta de divulgação só. Exatamente. Pois é, tem coisas tão boas que algumas empresas aplicam, mas não fazem um marketing grande sobre isso. E coisas que Né? são de extrema importância para o meio ambiente, para a Isso, população, e é super pouco divulgado. Por isso. exemplo, a C&A, que eu nunca tinha ouvido falar que fazia esse recolhimento. Falando sobre a logística reversa, Hum. qual é a complicação dessa situação, dessa, dessa possibilidade? Complicação, menina, tem várias. O processo pode se perder no meio do caminho. Você pegar uma empresa que diz que vai destinar de forma correta e não destina. Uhum, Tem um processo não é feito corretamente. Por exemplo, aqui no município a gente fez parceria com uma empresa que coleta pneus. uhum, Mas ele não tem um cronômetrozinho assim para dizer assim, olha, a gente vai aí tal dia. Eu que tenho que ligar para dizer, ó, vem que agora tem muito pneu lá entendi. no aterro, né? Aí, por exemplo, se eu não ligar, vai ficar lá acumulando, 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 aí vai juntar água nos pneus, é, vai gerar dengue, o pessoal pode se contaminar com a doença, né? Tem várias consequências, tem coisas que, por exemplo, teve um período que essa empresa estava sem licença. Então eu não podia entregar os pneus. Então eu ficava segurando aqui, eu acumulei. Que ele teve, quando ele conseguiu tirar a licença, ele teve que vir dar 3 viagens para poder conseguir coletar tudo que eu tinha de pneu. Meu Deus. Pois é. Aí assim, são coisas que às vezes só conhecendo o processo para você poder dizer assim o que é que tem de ruim, o que é que pode acontecer, né? O que é que tem de consequência. Pode acontecer uma contaminação, né? Sim. Se a logística não for bem feita. Pode acontecer um vazamento, dependendo do produto que você esteja fazendo logística reversa. Por Várias exemplo, coisas, né? é, por exemplo, se você estiver transportando material eletrônico, tem uns componentes lá que são feitos de metais pesados. E aí, quando ele entra em contato com o meio ambiente, ele tem uma reação, né? E essa reação de contaminação do solo pode trazer complicações para uma determinada área. Se a logística não for bem feita, no meio do caminho, sabe lá o que, pode acontecer com esse material, e aí não chega no destino que tem que chegar, e aí houve lá a Tem que ter um plano contaminação. de gerenciamento bem organizado e bem Controlado fiscalizado também, e né? fiscalizado, A empresa tem que tomar conta do começo até o fim.
Aham. infelizmente. Porque, assim, as pessoas acham às vezes que isso é bobagem, mas Uhum. não é, não é. Não é algo seríssimo, na verdade. E É, que traz grandes impactos. com certeza. O IMOA vai começar a receber resíduos eletrônicos assim que acabar o decreto. Gil Sim. está falando aqui pra gente. Eita, que novidade legal, gostei. Muito bom, né? Gostei. Gil, tem material eletrônico lá na prefeitura, viu? Já vou logo dizendo. Olha aí, Gil. Reina disse a mesma coisa, que o IMOA irá receber resíduos eletrônicos até A o dia partir de 30 de 30 do agosto. 8. Irá receber. Ui, desculpa, tirei aqui. Até o dia 30 do 8. E Por que até depois o dia disso? 30? Não é a partir disso, não? Pois é. Se Não, eles não. mas eu acho que a partir do fim do decreto, até esse período irá receber. Não entendi. Depois pergunta para os meninos direitinho, É. porque Depois eu pode vou ser perguntar que. direitinho pra. É, porque. Depois os meninos fazem uma postagem sobre isso, informando bem Pronto. direitinho para todo mundo. A gente fala em story e também numa postagem. Ótimo. Ah, vamos para a próxima pergunta. Pode fazer. Morgana, Caruaru é uma cidade que cresce bastante e que a gente sabe que a atividade de construções não para. E essa é uma atividade que gera muito resíduo, De construção. muita metralha, como a gente sabe, não é? E É. aí eu queria saber o que é feito com esse tipo de resíduo e como é que ele pode ser aproveitado, qual deve ser o destino, quem é que é responsável, a empresa também é responsável pela destinação desse tipo de resíduo. É sim, a empresa. É porque assim, é uma responsabilidade compartilhada, né? É, o Estado tem que cobrar do município, o município da empresa, né? E a empresa tem que se responsabilizar de alguma forma. A destinação podem ser várias. Por exemplo, tem alguns materiais que podem ser reaproveitados. E, por exemplo, alguns itens podem ser utilizados como a gente faz aqui, por exemplo. A gente pega metralha em períodos de chuva e coloca Uhum. no aterro para melhorar a passagem dos caminhões. E aí, a partir daí, a gente tem menos quebra de caminhão, de lixo no aterro. A gente tem fácil acesso, a gente facilita o acesso, né, dos caminhões. Outra utilização, a gente consegue transformar em produtos de construção civil, como, por exemplo, tijolos. Uhum. Pode-se conseguir fazer aterro, né, para uma determinada área. Não é só com barro que se faz aterro. Então, tem alguns destinos que são bem viáveis. Mas existem estudos hoje que são realizados para transformar esses resíduos e poderem ser utilizados nos próprios produtos da construção civil. Por exemplo, tem alguns itens que podem ser utilizados em concreto, na fabricação de cimento. Mas aí ainda são estudos que ainda as pessoas não aplicam 100% porque tem que ter uma qualidade boa, né? Para o produto ser realmente garantido e não trazer nenhum ônus para o mercado também, né? Da Sim, construção civil. entendi. Ô Morgana, Oi. existem normas, não é, que determinam algumas classificações para Isso, facilitar esse plano. Fala um isso. pouquinho dessas normas. Bom, existem várias normas, mas a que a gente utiliza mais é a NBR 10.004, né, que ela vai falar sobre a classificação dos resíduos sólidos, que é a classe dos resíduos perigosos, que é a classe 1. A classe 2, são os não perigosos. Aí, essa classe 2 ela ainda se subdivide em classe 2A e classe 2B. Os resíduos da construção civil, por exemplo, eles estão considerados nessa classe 2. E os resíduos perigosos, que é a classe 1, são os resíduos oriundos que são contaminantes ou contaminados. Por exemplo, resíduos hospitalares, né? Eles são classe 1.
e eles têm que ter uma destinação totalmente diferenciada dos restos dos outros resíduos, de qualquer outra classificação, que é a incineração, que é a que eu mais recomendo, porque eu acho que ocupa menos espaço para a destinação, né? E eu acho que é a que gera menos risco de contaminação futura. Existe a esterilização também, né? Mas eu não sou adepta dessa metodologia, não. Trabalho não para resíduos de classe 1, não. Os de classe 1 também podem ser alguns produtos químicos, como por exemplo o óleo, né? Alguns combustíveis, né? Que eles também vão ser inflamáveis, explosivos, né? Então, eu acho interessante ter um tratamento diferenciado para esse tipo de produto, os de classe 1, né? Eles são de extrema importância no tratamento deles, tem que ter um Eita, tratamento pessoal, diferenciado. desculpa a bomba aí. Nessa época de São João é só o que tem. É, mas é bobagem. Daqui a pouco também por aqui começa. Não, tava hoje cedo tava mais. Aí Ai, meu pronto, é Deus. isso. Para a classe 1, né? Aí, por exemplo, resíduo de construção civil, ele é inerte, né? Classe 2B. Então, que a gente falou agora, né? Sobre a classe, o resíduo de construção civil, ele é não inerte. Aliás, ele é inerte, desculpa. E aí, a destinação dele pode ser variada. Ele pode ser tratado de uma forma diferente. E aí, por exemplo, existe a norma da Anvisa que ajuda a classificar os resíduos perigosos. Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela também orienta. E aí, existem outras várias normas, cada uma para um tipo de resíduo diferente. Nesse caso, fazendo uma pergunta em relação ao meu trabalho, eu sou odontóloga, então o tipo de lixo que eu produzo está inserido na classe 1, Na né? classe, na classe 1, perigosos. Então, por exemplo, perfuros cortantes, caixinha amarela, Exato, os exato. resíduos contaminados com material biológico, saquinho, dentro de um saquinho, que vai ter que ir para uma bombona de 200 litros ou menor, depende da sua frequência de atendimento. E aí tudo vai estar podendo ganhar estrutura dentro de um plano de gerenciamento para você, para sua clínica, para o atendimento que você faz. Por exemplo, você atende numa semana mais de 200 pessoas, né? Dos 5 dias da semana, se você não atender no sábado. Aí você vai ter que contabilizar isso e ajustar isso com uma balançazinha para poder pesar e saber quanto de resíduo você gera por dia. E aí isso pode ser multiplicado por um mês para tirar uma média. Através dessa média, você não vai ter outra classificação de resíduo a não ser, por exemplo, que você tenha uma área de café, um Uhum. biscoitinho, né, uma bolachinha, o banheiro, né, um coffee breakzinho de vez em quando com o resto do pessoal que trabalha com você. E aí, com isso, você consegue iniciar a estrutura do seu plano. Ótimo. Mais uma coisa indispensável, que a gente faça esse plano corretamente, né? Porque Pois é, muitas vezes a gente tem dificuldade, é tanta informação, tanto detalhezinho, que a é. gente fica focado na caixinha amarela, mas tem muito mais coisa por trás disso. Por exemplo, tem uns consultórios aqui que tem vários dentistas, né? Esses Sim. dentistas, os dentistas populares, eles têm tanto atendimento que o que é que eles fazem? Eles contratam uma empresa, por exemplo, Barascon, Stericycle, e tem outras aí também que não são nem daqui do estado. Tem a Waste, tem outras empresas. Eles contratam essas empresas e de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ele vem buscar, né, o Uhum. resíduo que é gerado lá. Vai depender da movimentação da clínica, né? Por quê? Porque não pode ser destinado junto com resíduo doméstico, né? Por exemplo, o seu resíduo de banheiro produzido na sua clínica pode ir para a coleta diária do carro da empresa de limpeza urbana. Mas o seu resíduo com contaminação biológica não pode. Seu resíduo perfuro cortante não pode ir para o aterro.
né? Então é proibido Sim. esse tipo de descarte. Não pode ser feito assim. Ó, Estevam tá perguntando. Oi, Estevam, tudo bem? Tá perguntando aqui. As empresas de coleta, como Stericicli, faz esse plano? Pode fazer. Eles podem fazer. Se for contratado para fazer o plano, pode fazer sim. Mas às vezes eles só fazem a coleta. E aí você que vai dizer qual é o resíduo que gera, e aí eles vêm, coletam e cobram uma bombona fechada. Por exemplo, é, eu acho importante separar o perfuro cortante do que tem contaminação com material biológico. Com Mas tem certeza. gente que mistura. É. Tem gente que mistura. Eu não acho correto. Mas. É. Não, realmente, pronto. O que a gente faz é separar o lixo contaminado, uma, uma lixeira separada para lixo contaminado, como gases sujos de sangue, saliva, sugador, separado da caixa de pérfuro cortantes, que é onde a Sim, gente vai jogar agulha, agulha de sutura, agulha de anestesia, enfim, tudo que for de pérfuro cortante dentro dessa caixinha amarela separada. sim. É, Deixa eu fazer uma pergunta que eu sou curiosa. E eu devia perguntar para minha dentista, mas eu nunca lembro de perguntar. Aquelas brocas que vocês fazem que vocês fazem a as restauração, restaurações. como é que ela é descartada? Que eu não sei. É dentro do perfil cortante também? Veja, elas são reutilizáveis, né? Mas quando realmente chega no período, eu gosto de descartar no pérfuro cortante. Mas eu vou ser bem sincera contigo. Nas faculdades a gente não tem esse tipo de orientação. E é uma coisa que seria até uma pergunta que eu ia jogar de volta para você. Porque assim, eu sei que eu faço dessa forma, costumo fazer Uhum. dessa forma. Quando chega naquele tempo útil dela, já que algumas brocas são Ela é totalmente pérfuro esterilizada. cortantes, Ela é são, esterilizada, é? sim. Aí, algumas elas são pontiagudas, que a gente usa para determinado tipo de procedimento. Elas são pontiagudas, então eu vou pela lógica do pérfuro cortante, porque qualquer coisa ali realmente pode. Você pode se machucar, ter um acidente de trabalho. É. Embora a maioria não seja utilizada para entrar em contato com sangue, por exemplo, mas acaba que de vez em quando tem ali o fluido, tá com um pouquinho de sangue e acaba entrando em contato. Sim. Então eu gosto de fazer esse descarte dessa maneira. Mas a gente não tem esse tipo de orientação, então se você puder falar alguma coisa sobre isso também, eu vou achar maravilhoso. Pronto, era isso que eu ia dizer. Eu recomendo descartar junto com o perfil cortante, porque, de qualquer forma, é uma peça pequena, né? Que não vai viabilizar misturar com o material que é contaminado, com o material biológico. Então, é mais interessante você descartar realmente com o perfil cortante. Porque, além de tudo, é peça de metal. Sim, Geralmente, esse material biológico ele é incinerado. Então, esse material metálico, que é da broca, ele vai derreter e não vai incinerar totalmente, né? Então, eu recomendo no perfil cortante. Eu acho mais interessante. ótima orientação. Isso é muito importante. E eu digo por mim. Acho que nenhum dentista discute isso, infelizmente. Até porque a gente não tem esse tipo de orientação também, infelizmente. É, Mas aí já é uma orientação que eu vou levar para a vida e para o Instagram, que eu vou postar para o pessoal saber. Ai, vamos voltar aqui, Morgana. É, eu separei algumas perguntas hum, sobre a NBR, certo? sim, Deixa eu ver aqui. Você já falou sobre a classificação sim, e a gente já entendeu que o lixo mais perigoso realmente são os lixos de classe 1, não é? isso. Não é isso? Certo. É, quais são os critérios seguidos para você determinar que um lixo é de classe 1, por exemplo? Se ele for biológico, se ele for químico, se ele é solúvel em água, se ele não é, se ele é
é explosivo, se ele é inflamável, esse tipo de característica. Ótimo. Certo. Deixa eu ver outra pergunta que tu não já tenha respondido, porque tem algumas coisas que eu separei que tu já tinha me orientado. Por enquanto que eu vou olhando as minhas perguntas aqui, vamos ver o que perguntaram na caixinha. Felipe falou, o Brasil está muito longe na questão, perguntou se o Brasil está muito longe na questão de gerenciamento dos resíduos se comparado a outros países. Com certeza. Não tenho sombra de dúvida em relação a isso. Porque é o seguinte, as empresas elas não fazem logística reversa porque custa dinheiro dos produtos. Por exemplo, celular é uma coisa que deveria ser 100% devolvido. E não é. Não existe divulgação. Por exemplo, esse exemplo da CIA que ele falou, que você falou, não tem divulgação. Não existe divulgação. Quando eu soube que no Boticário recebia pilha e bateria e no Santander recebia, quando eu cheguei lá não tinha mais os pontos de coleta. Já tinham parado de coletar. Então, a logística reversa, ela custa dinheiro para as empresas, por isso que ela não é realizada. Só é realizada a logística reversa de pneus, o que assim, que é mais forte que eu conheço. Por quê? Porque pneu, ele é 100% reutilizável. 100%. O arame que tem lá na roda, todo o material de ferro que tem dentro da roda, a borracha mesmo em si do pneu, a câmara de ar, tudo é reaproveitado 100%. 100%. Lógico que o produto não vai ser primeira linha, né? No reprocesso. No reprocesso mesmo, de fabricar um novo pneu, né? Com aquela matéria-prima que já é processada. Mas é 100% utilizável. Reutilizável, 100%. Né? Aí, por exemplo, bateria de celular, eu não faço ideia do que as empresas podem fazer com bateria de celular. Por exemplo, bateria de carro. Bateria de carro, ela é 100% reutilizável. Por quê? Porque ela dá dinheiro de volta para a empresa. Ela economiza. Então, ela tem um custo para produzir a bateria, mas só que ela recebe um pouco de dinheiro de volta quando ela pega a bateria dela de volta. Para reaproveitar alguns componentes que tem lá dentro. Entendeu? E esses componentes, eles conseguem ser reutilizados sem ônus para uma nova bateria. Pronto. Mas, assim, o resto de gerenciamento de resíduo, por exemplo, o fato da gente produzir material que não é biodegradável, né? Que, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de água, dura 200, 300 anos, 500 anos para se decompor no meio ambiente. Plástico no rio. Daqui a pouco a gente tem mais plástico no mar do que peixe. A gente descarta material de forma incorreta demais. Isso começa da gente, não é pelas indústrias. Começa da gente em casa. Então, é bem complexo para a gente poder conseguir transformar tudo isso. Como eu falei no começo da live, tem que ser cobrado no bolso da gente para que a gente entenda Isso. que a gente não pode fazer isso. Um papelzinho de bom que a gente tira e joga lá fora, vai para dentro d'água. Vai para o meio, vai para um solo, vai contaminar o solo. Por quê? Porque vai ficar preso lá, não vai decompor. Quando começar a decompor, a parte química vai contaminar o solo e vai transformar aquele solo num solo impróprio. Então, realmente é para a gente chegar, por exemplo, num nível de transformar lixo em energia, né? Por exemplo, com a coleta de gás que é gerado quando a gente aterra o lixo no aterro sanitário, a gente pode coletar o gás e esse gás pode ser transformado em energia limpa.
A incineração de lixo através de uma indústria que receba lixo no aterro, que já é num país de primeiro mundo, vai transformar aquele lixo em energia limpa, né, com a incineração. Então, a gente poderia otimizar o espaço que a gente tem hoje para fazer isso. Mas as pessoas não pensam nisso, só pensam em aterrar. Tem um colega meu que diz, a gente enterra dinheiro. A gente enterra dinheiro. E É muito dinheiro. verdade, é uma coisa. Muito. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Por exemplo, a gente enterra muito metal. Metal é um dos produtos recicláveis mais caros no país para ser reutilizado. Isso é extremamente importante, mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. E é verdade. Inclusive, existem poucas políticas, não é? Poucas políticas É, públicas para melhorar isso. públicas, exatamente. É um pensamento que o brasileiro não tem, de jeito nenhum. Não é Não. divulgado, não é discutido, é pouco falado. Quando tenta ser falado, é meio que abafado. É. E a gente tem que gritar mais um pouco É porque para custa começar a mudar. dinheiro. Exatamente. É porque custa Tantos dinheiro, impostos infelizmente. recolhidos e pouco investimento no que realmente necessita, não é? É, justo. Infelizmente. Morgana, fala um Hum. pouquinho para a gente sobre as empresas eco-friendly. Oi? Não entendi. Fala um pouquinho para a gente sobre as empresas eco-friendly, que são aquelas empresas Tá que travando. elas não geram resíduos que vão prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, empresas de cosméticos que utilizam matérias-primas que vão gerar menos, que não vão gerar muitos resíduos que vão prejudicar o meio ambiente. Eu sei que tem empresas de shampoo, condicionador, mas cosméticos mesmo, algumas maquiagens, não é? Eu não conheço nenhum processo de uma empresa desse tipo de material, não, de maquiagem, de cosmético, não. Mas eu sei que, por exemplo, a Natura, a Natura ela utiliza produtos naturais para transformar em perfume, em Sim, shampoo e maquiagem, né? Eu só não sei se ela testa em animais. Eu não lembro se a Natura está numa das empresas que testa em animal. eu não lembro Mas também. eles fazem contratos com pequenos produtores, né? E isso faz com que gere renda, né? E melhore a situação desses pequenos produtores, né? Eles compram a matéria-prima para eles, né? Eles produzem determinado produto, fruta, né? E aí eles arrendam dessa forma, eles compram dessa forma, contratam para ficar comprando um determinado período e transformam. Mas eu não conheço os processos para saber que tipo de resíduo eles geram, se eles não geram, né? Mas, por exemplo, eu sei que produtos alimentícios têm como praticamente reaproveitar 100% da polpa que eles produzem no para transformar em alimento em caixinha, por exemplo, ketchup, extrato de tomate, essas coisas. Mas Felipe está cosmético eu dizendo nunca vi aqui, processo, não. Felipe tá dizendo aqui que a Natura não testa em animais, não. Ah, que ótimo. Eu Menos mal. sei também de uma empresa chamada Soul Power, que é de produtos de cabelo, shampoo, creme, também não testa em animais. E também Eu acho que o Noah diz, fez uma postagem dessas um dia desses, se não me fez, falha a memória. Isso mesmo. Eu tava olhando a fez, postagem deles. sobre esse tipo de empresa. Isso. É, algumas empresas, por exemplo, pronto, as embalagens são retornáveis, existem embalagens biodegradáveis, existem também alguns produtos e algumas empresas que fabricam produtos que não vão ter, por exemplo, sulfato, que é bastante prejudicial. Então, tanto para a pessoa
quanto para o meio ambiente. Então, existem algumas empresas que, por isso, elas são chamadas eco-friendly. Elas vão ter alguns tipos de cuidado. Isso é importante a gente olhar em embalagens quando a gente vai comprar algum produto, tanto alimentício quanto outros produtos, porque geralmente tem, quando a empresa é eco-friendly, tem a etiqueta. É, etiqueta, né? É. Pronto, isso aí é uma forma dela fazer marketing e melhorar a imagem dela pro mundo, né? Isso, Ela faz isso por ela e faz isso pelas pessoas, pelos animais, pelo meio ambiente. Ela acaba exato. transformando num ciclo bom, num ciclo limpo, né? Se a gente puder chamar dessa Exatamente. forma. É interessante. É Então, bom porque assim, isso vai virando moda, porque meio ambiente hoje em dia tá um é pouquinho em moda. moda, né? É Então a gente verdade. consegue pegar o fio da meada assim lá para puxar para a realidade, né? Em vez de só dizer assim, é moda, vamos fazer porque é bonitinho. Não, minha gente, não é porque é bonitinho, não. É porque você pode ganhar com isso, você pode melhorar a situação do meio ambiente para isso. E quando você morrer, que vier o seu 14º parente, né? Ainda ele vai poder aproveitar um meio ambiente limpo, sadio, né? E aí ele vai passar isso para as gerações futuras. Verdade. Uma das formas que eu acho interessante e que está sendo bem divulgado hoje em dia, por exemplo, em relação à odontologia, é o uso de escovas de dente de bambu. Eita, É, sério? isso é muito interessante. Eu já testei algumas. Eu só acho um pouquinho ruim em relação ao tamanho, que a gente usa alguns parâmetros para facilitar para fazer uma escovação correta. Só que as empresas estão seguindo uma linha muito boa e que se elas forem aperfeiçoando isso, vai ser um grande passo, porque a quantidade de escova de dente que é descartada e que é encontrada no meio ambiente não é brincadeira, né? É mesmo. Não só isso, embalagem de creme dental, Creme tudo. dental, exato. Tudo, fio dental, enfim. Fio dental, São é. muitas coisas. Claro que a gente não vai conseguir, infelizmente, eliminar 100%, não é? É. Mas tem que fazer um bom gerenciamento e uma boa reciclagem desses materiais que a gente usa. Eu não estou Por lembrada se isso é na que, Alemanha ou se é nos Estados Unidos, que eles conseguem, eles chamam uma forma de compensação para as pessoas. As pessoas separam seus resíduos, colocam numas lixeiras que são eletronicamente identificadas, e aí elas deixam de pagar os impostos ou têm direito a alguns atendimentos médicos através do descarte correto dos resíduos. Então, o caminhão do lixo vai lá na porta da casa dela, pega aquela lixeira, reconhece eletronicamente através de um chip, coleta o resíduo, devolve a lixeira dela e aí ela, consequentemente, depois tem um registro lá, um cadastro, que eu não sei de que forma deve ter sido feito, ou não sei se pelo CPF ou se pelo IPTU da casa, sei lá. É, ele vai lá e consegue um tipo de benefício para aquela casa. esse é o tipo de política que acho que acho não, todo país precisa. A gente sonha, Pois é. tem que Meu ser sonho de consumo. valorizado. Pois é, de todo mundo. É, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Algo a acrescentar aqui nessa live maravilhosa? Morgana tá trazendo muitas informações pertinentes. E a gente tá chegando ao fim, mas eu quero saber se vocês têm mais alguma pergunta ou se Morgana tem algo mais a acrescentar que eu não tenha perguntado. Não, eu acho que a gente falou sobre tudo. Falou sobre norma, falou sobre descarte. Acho que a gente só falou de uma coisa. Na legislação ambiental, eu não lembro se é acho que é na Política Nacional do Meio Ambiente, que fala sobre a responsabilidade das empresas. Por exemplo, da responsabilidade compartilhada, os conceitos de poluidor-pagador e do poluidor pagador e tem outro também,
e tem outros também. Mas o principal é o poluidor pagador, que isso vai remeter às indústrias. Quem polui tem que pagar para tratar e poder descartar. Se ele descartar fora do padrão, que foi aquele negócio que eu disse, a temperatura, a quantidade de produto químico misturado na água para descartar no leito do rio, aí tem lá tudo bem direitinho na legislação. É tudo lei. A gente só não vê as empresas seguindo, mas tá lá na lei. E também a fiscalização tem que ser mais pesada, né? Porque infelizmente a Outra população coisa, tende a não fazer. E se não tem essa caramba, fiscalização, ó, eu não sou de discutir política não, mas se a gente continuar com os órgãos ambientais no ritmo que a gente vai, a gente não vai ter fiscalização nenhuma, porque não tem concurso, os órgãos estão saturados, não dão conta, as equipes são muito pequenas para dar conta de fiscalização. Só vai quando o Ministério Público se envolve no meio, quando um juiz está no meio, quando é uma briga assim de gente grande. Mas quando não é isso, oxe, aquela indústriazinha lá no fim do mundo, em Belo Jardim, que está contaminando, não vai nem vem. Não vai nem pois ver. é, e imaginar a quantidade de indústrias pequenas que às vezes não têm o conhecimento, porque quando a empresa é maior, a fiscalização cai em cima mais facilmente e eles têm maior informação. Quando a empresa é Isso. pequena, a informação demora a chegar e quando chega, às vezes chega sem um tom de importância, sem um peso e não é fiscalizado. Então imagina quantas empresas É. pequenas estão gerando resíduos e prejudicando o meio ambiente e não estão Isso tendo aí. uma fiscalização correta. Isso É mesmo. complicado. É. É, Infelizmente, a importância de se seguir uma legislação traz ônus para as empresas, né? E para eles custa dinheiro e eles não querem gastar dinheiro com isso, mas eles esquecem que se eles tivessem um processo um pouco mais limpo, né? Um processo mais rigoroso para tratamento, eles poderiam estar investindo na empresa que está retornando dinheiro para eles e não está gastando. Não é custo. Meio ambiente não é custo e eles têm isso. que pensar nisso. Mas a mentalidade Uhum, deles, para eles, meio ambiente é custo. é verdade, Infelizmente. infelizmente. Renner tá falando assim. Deixa eu ver aqui que ele falou algumas coisas e eu acabei me perdendo. Tem um amigo meu que está aqui na live que ele disse que os órgãos estão todos sucateados. Estão sim, extremamente sucateados. Os órgãos IBAMA, CPRH, as prefeituras que licenciam nos municípios já, que conseguiam fazer, assim, trazer o licenciamento para o município, né? Sem estrutura nenhuma. Eu vou dizer pela daqui mesmo. A daqui, sem comentários. É complicado. Renner tá falando que existem iniciativas como uma empresa chamada Return, que vende alimentos em embalagens retornáveis, de vidro, entre outras embalagens retornáveis. Interessante. Se ela fosse mais divulgada, eu acho que ganharia mais mercado e poderia se utilizar de um negócio que o Felipe falou, que é o marketing verde. Isso. Ele Infelizmente, falou também as aqui pessoas sobre marketing. desconhecem isso e não utilizam. Não... Exato. E aí, mais perguntas, pessoal? Eu Acho gostei que do foi debate. tudo, não foi, Morgana? Acho que foi. Assim, existem algumas Alguém tem legislações mais que alguma dúvida, gente? regulamentam, mas elas não são utilizadas mesmo. Deu uma travada. Eu acho que é a minha internet aqui que tá travando um pouquinho. Pode ser a minha também, que de vez em quando ela dá uns nervosos. E aí fica ruim. Morgana, você tá me ouvindo? Oi. Eu acho que a minha Tô internet sim, deu uma travadinha agora. tô ouvindo. Tá. Pronto. Então, acho que foi, né, Morgana? Foi Acho ótimo que te sim. conhecer e bater um papo Que contigo. bom. Tu até me ajudou em assuntos que estavam meio perdidos na odontologia. Precisando é só Acabei falar. puxando para o meu lado. Sem problemas. Foi muito bom, gostei muito. Tirou muitas dúvidas, o pessoal participou direitinho também.
Gente, olha, É isso, tem gente. pessoas que eu conheço aqui que eu nem sabia que estavam, que tinham sido chamadas, ouviram a live por aí em algum lugar. Legal. Muito bom. E é sempre importante estar trazendo esse tipo de informação para o público. O IMOA está sendo essencial para esse tipo de marketing e de ajuda ambiental, porque é muito pouco falado. E a gente tem que É porque gritar assim, mais sobre isso, né? isso tem que ser mais divulgado, tem que investir no marketing, né, para poder ser conhecido. Aí não é só o IMO, isso aí isso vale para todo mundo que se utiliza de alguma técnica ambiental, né? Por exemplo, quem faz gerenciamento de resíduo, divulgar para outras empresas, porque, por exemplo, se um dono de uma empresa divulga para outra empresa, ó, eu faço gerenciamento de resíduo, eu tive esse benefício, aí o cara já vai querer fazer também. Educação ambiental entre os colaboradores também funciona bastante, né? Então, não é um custo, é um investimento a longo prazo. Eu gosto de chamar assim. Verdade. E tá certíssimo. A melhor expressão que tem. É, Perguntaram aqui se você vê algum caminho ou órgão que. Eu acho que foi uma empresa que perguntou, não sei. Se tem algum hum. caminho ou órgão que possa contribuir de forma ativa para divulgar esses conhecimentos. Acho que foi essa a pergunta. Bom, eu não, assim, não teria que ser um órgão. Teria que ser, acho que teria que ser através de políticas públicas que fizessem com que as pessoas, as empresas, desenvolvessem mais a mentalidade, a consciência ambiental. Porque, por exemplo, se você vai para uma escola e trabalha com crianças, elas tendem a serem adultos mais socioambientais, com a mentalidade Exatamente. socioambiental, né? Se você vai para uma empresa, você vai pegar a cabeça daquele adulto, vai dar uma chacoalhada, né? Mais ou menos assim, Exato. e vai transformar tudo que ele conhece, tudo que ele acredita e tudo que ele faz em contradição. Porque ele não está acostumado a trabalhar com aquilo ali, aí ele vai ficar toda vez errando, toda vez errando, toda vez errando. E por isso que o plano de gerenciamento ele faz com que a pessoa se reeduque e descarte o lixo de forma correta, por exemplo. Entendeu? Mas quando a pessoa trabalha mais com educação ambiental, seja ela na indústria, seja ela seja ela na área pública, né, a gente consegue ver retorno, mas o retorno ele vem a longo prazo. Porque por exemplo, eu sendo adulta, eu só tenho consciência porque eu me envolvi nisso desde 2002, quando eu fiz minha primeira graduação, né? Foi de 2002 a 2006. Não conta a minha idade não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, mas eu tenho essa consciência porque eu já me interessava por isso. Tem gente que nasce, cresce e morre fazendo daquele jeito e não muda. Mas É, ela precisa receber algum incentivo, né? Ela precisa tomar conhecimento de alguma forma. Aí, então, eu acho que as políticas públicas, a divulgação, os trabalhos socioambientais também reforçam bastante isso. Não é necessariamente um órgão que vai trazer isso para a realidade. Eu acredito que pode ser eu, pode ser você. Por exemplo, você é dentista. Eu não pensava, eu não imaginava que você fosse dentista. Eu achava, quando o Gil falou, eu disse, doutora vai falar com você. Eu disse, advogada. Eu pensei que você era advogada. Aí, ai, meu quando tu Deus. disseste que era Meu dentista, eu esposo disse, é. oxente. Aí fiquei pensando, né? Aí eu disse, pronto, a gente vai discutir legislação ambiental o tempo todinho. Aí, aí assim, você tem interesse, né? Eu percebi interesse da sua parte. Gil é da área da administração, ela tem interesse pela causa. Marcos, né? O pessoal do Instituto, Sim, cada um é de uma área diferente. Cada um é de uma área diferente, mas tem interesse pela parte ambiental, né?
não é só a parte financeira, mas a parte socioambiental mesmo em si, né? Os Exato. trabalhos educativos. Então, vai depender de cada pessoa, vai Uhum. depender das pessoas em si mesmo. Uma política, né? Uma política ambiental lá no começo, e essa política ambiental que vem partir de cima, tem que partir de cima, por exemplo, os órgãos municipais, pode ser a prefeitura, pronto. Aí, um órgão que pode se utilizar das políticas públicas para disseminar no município, né? O conhecimento, a consciência ambiental, né? Mas inicialmente parte da gente, do interesse que a Exato. gente tem É. pela preservação, É, por tudo. exatamente. E aí, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome da pessoa, mas aqui no Instagram tem Socabu. Aí, perguntando, você não vê a educação como caminho para a transformação? É justamente isso que a gente está falando, né? Que a educação é Claro, imprescindível a para você poder educação ela é estudar. primordial, ela é o berço, ela Exato. Na questão da ela é o informação princípio nas de tudo. escolas, nas A gente não tem empresas, está educação sempre ambiental na nas escolas. educação. Se tivesse, isso seria, ó, anos-luz de evolução. Isso, exatamente. É o principal, é o que E é essa a falta. importância que a gente estava ressaltando agora. Inclusive, Justo. não só agora, mas na live de ontem a gente comentou isso também. Que a educação, principalmente quando começa de pequenininho, nas escolas, já vai gerando uma mentalidade de adultos com mentalidade completamente diferentes. Então, Isso. Sônia. Então, Sônia, a educação é primordial. Na verdade, é a ação mais efetiva que tem e que está É, fraca, precisa aumentar muito justo. e melhorar muito. É. Ai, eu amei, Morgana, conversar contigo, foi Também maravilhoso. gostei Tenho muito. muita gente elogiando, muita gente que eu conheço também, fora Gil e fora Renner e Felipe. Tem Janiele, Estevam. Foi ótimo conversar com vocês, gente, e ver vocês por aqui participando. Muito bom. Foi Eu ótimo, agradeço também a Morgana. participação de todos e obrigado pelo convite do IMOA. Sempre que precisar, se eu não tiver dando aula, pode me chamar. Muito bom, muito obrigada, Morgana. Obrigada a Espero que você. você tenha uma boa noite, uma boa Para vocês também. semana. Para vocês Muito também. obrigada por todas as informações e com certeza o IMO vai sempre precisar quando a gente tiver disponibilidade para ajudar e divulgar bastante também, não é? Esse trabalho que é um trabalho super importante. Isso mesmo. Então tá, boa noite, até Tá, mais, boa pessoal. noite. Amanhã tem Até. mais live, tá certo? Não sou eu que vou estar aqui, mas acho que é Armando. Ele vai dar continuidade às lives. Tem muito tema interessante vindo por aí, viu? Boa Ótimo. noite. Tchau, Tá. Morgana. Foi um prazer. Até mais. Até mais.